Boa noite. Autêntica. Bem pode ser essa a palavra a definir minha convidada de hoje. Ela fala o que pensa e deixa os desafetos irritados com alguns posicionamentos sobre política, comportamento e ações da mídia. No entrevista coletiva de hoje, a jornalista e professora da UFBA, Malu Fontes. Boa noite, Malu. Boa noite, Silvana. Obrigada pelo convite. E, de certa maneira, né, é estranho a gente se ver definida pelo outro, porque, de certa forma, é assim mesmo. O outro nos define, a gente sabe muito pouco de si e descobre-se quem é através da fala do outro. Quando você fala assim, autêntica, aí eu pergunto, é isso? Agora, no Twitter, você se define como ombudsman do mundo. Qual é o peso de se falar o que se pensa? Silvana, é difícil, porque, assim, primeiro, quando eu falo muito de coisas, de fenômenos, de fatos, muitos associados ao jornalismo. Eu gosto muito do Twitter, eu tenho pavor do Facebook, por exemplo, eu nem tenho Facebook. E eu gosto do Twitter porque, para mim, é uma forma de recirculação de informação jornalística. Então, ali, para mim, é um lugar de falar de fatos, né? Então, assim, não tem uma questão, assim, de destratar pessoas, de falar pessoalmente de pessoas. Eu falo de fatos e se pessoas assumem determinados cargos públicos, funções, assumem determinadas posições publicamente, eu costumo até brincar com meus alunos que a partir do momento que uma pessoa é pública, ela deixa de ser uma pessoa, ela vira um personagem. Às vezes fala assim, né? Olha, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da personagem. E às vezes incomoda como aquilo é levado para o pessoal, né? Muitos desafetos por causa disso? Eu não diria que é desafeto, eu diria que é uma vontade quase que gratuita, mas um tanto quanto irresponsável, de ser agressivo no pessoal. Tipo assim, eu falo uma coisa que é fenomenológica, ou seja, que é factual. Tipo assim, eu falo que um determinado gestor público está tratando mal determinada área da cidade. Aí, você é uma fofoqueira, não sei o quê. Eu não estou falando da vida privada dele, se ele saiu ontem, se ele bebeu. Eu estou falando que determinada área de uma cidade, que é um organismo público e com o qual essa pessoa se comprometeu, esse compromisso não está sendo cumprido. Então, assim, eu não estou falando de fofoca, eu estou falando de um dado. Então, eu não acho que é desafeto. Eu não considero que é um desafeto. Eu acho que, assim, que é uma consequência, mas eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar. Agora, o que eu lamento muito é que eu acho, principalmente, assim, incomoda muito mais homens. Eu acho que, às vezes, eu sou muito mais criticada por homens. E eu levo isso por uma questão que, infelizmente, eu acho muito lamentável, que eu acho que tem um quê de machismo, tem um quê de nordestinismo, de brasileirismo, de latinismo. Eu costumo pensar, sabe, Silvana, com muita tristeza ainda nisso, tristeza com mulher, né? Que eu acho que a fala da mulher ainda incomoda muito o falo do homem, sabe? Então, eu acho que é um pouco por aí. É tipo assim, você fala demais, você é histérica. Homem que fala demais é bacana, é excêntrico. Mulher não, é louca, é estapafúrdia, né? É fofoqueira, essas coisas. Felipe Costa, âncora da Band News, tem uma pergunta para você. Boa noite, Malu. Muito se fala no jeitinho soteropolitano, que muita gente aqui é desorganizada, baderneira, que não cumpre as leis, enfim, que gostamos de uma bagunça. Você consegue identificar esse tal jeitinho soteropolitano? Olha, consigo, mas eu acho que, assim, acho que a minha defesa verbal, semântica, para definir as coisas e talvez até para ter menos desafetos, conforme Silvana, é apelar sempre para o humor. Então, eu não chamaria o jeitinho baiano. Eu acho que na Bahia o que prevalece mesmo é uma ribanceira, que eu costumo chamar de projeto ribanceira, que tudo aqui, né? E o cacete armado. Nenhum lugar do mundo acho que se contempla tanto o cacete armado. Do pequeno boteco, do restaurante copo sujo, do lugar que lava carro de uma forma completamente improvisada, do jeito que a pessoa que você contrata para resolver um problema hidráulico, mecânico, não sei o que na sua casa, começa a fazer a gambiarra. Eu acho que Salvador, a Bahia, tem muito mais de gambiarra do que jeitinho. Eu acho que o jeitinho é a apropriação que o baiano faz e dá esses nomes. Mas e é uma questão de cultura também, né, Silvana? Porque a gente tem uma falta de educação, quando eu digo falta de educação, formal mesmo, muito grande. E a gente não se educa por geração espontânea, né? As pessoas não se educam. Você não acha que falta educação doméstica também, em muitos casos? A educação do respeito ao outro.
Falta muito, né? E eu acho que cada vez mais, assim, essa falta do respeito ao outro, Silvana, está se travestindo de uma coisa mais séria ainda, mais grave, que é a crueldade, é como você reage com o outro. Então, eu estava lendo essa semana até numa revista, uma matéria que dizia mais ou menos assim, o que os teóricos, os marxistas, os críticos do capitalismo de 20, 30 anos atrás chamavam de luta de classes, hoje é a luta do indivíduo. Você não tem mais luta de classe, é a luta para o outro, é para meter a mão na cara do outro, é para fechar no trânsito, se o outro reclamar, você para, dá um tiro. Agora, essa educação doméstica, quando eu digo, é porque eu acho que também tem muito a ver com essa falta de educação formal, que vem do avô, do pai, da mãe, e desse esfacelamento, eu acho, e eu não estou falando de um ponto de vista moral, aqui não estou defendendo essa família nuclear que tem que se cuidar, mas que determinadas regiões brasileiras isso é mais forte que outros, né, porque a desigualdade de renda é maior. Então, você tem um pai e uma mãe que passam o dia inteiro fora trabalhando, você tem mulheres pobres que saem o dia inteiro, passam o dia inteiro fora de casa e que não chegam em casa e que praticamente não criam esses filhos. Esses meninos são criados sozinhos e se defendendo, e criança é muito perversa. Criança, para se livrar da outra, para, né, dar uma espécie de resposta a uma violência da outra, todas as armas estão valendo. E se ela não tem um adulto por perto que gerencie isso, eu acho que isso a longo prazo vai se transformando nessa falta de educação doméstica, literalmente. Porque a falta da educação doméstica é a falta da presença física de quem dê essa educação. É muito mais grave. Né? Ou seja, existe sim a educação doméstica, mas existe também a falta física de quem faça isso. Né? Às vezes eu fico possessa quando eu vejo alguém dizer assim, mas a televisão, ela pode mostrar o que ela quiser, porque o pai, porque a mãe estão ali, eles que devem controlar. Eu pergunto, gente, para que família essas pessoas estão falando? Para uma família de classe média, essa aí não está precisando desse tipo de conselho. Essa aí a escola faz, a terapia faz, a aula de balé, a aula de não sei das quantas, tem uma babá, tem uma cozinheira. Mas assim, qual é a família, Silvana, que hoje pode estar dentro de casa? Meu filho, esse programa não é bom para você, por isso, você agora não vai ver. Pode orientar mesmo, né, bem de perto. Onde é que está essa mãe nesse instante? Ela não está em casa, sabe? Ela não está em casa. E essa criança, ela não sabe fazer escolhas. Ela escolhe, assim, involuntariamente, assim, né? No mundo da selva, do que aparecer for prazeroso. É o princípio do prazer. Em instantes, as aberrações do cotidiano nos meios de comunicação e o impacto da internet na nossa vida. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva e a minha convidada de hoje é a jornalista e professora da UFBA, Malu Fontes. Malu, nós vamos direto a uma pergunta do repórter Cristiano Gobi. Boa noite, Malu. Por que você acha que as aberrações do cotidiano têm aparecido cada vez mais nos meios de comunicação? O ser humano vem se degradando progressivamente ou é uma opção por um enquadramento perverso da realidade? Olha, acho que no fundo é as duas coisas, mas geradas por uma terceira. Né? A gente tem, se a gente imaginar, pessoas que estão na minha faixa etária, né, Silvana, na nossa faixa etária, a gente tinha um conjunto de meios de comunicação reduzidos. Você tinha aquela quantidade de jornais, mesmo nas grandes cidades. Você imagina São Paulo, imagina Salvador, para falar de um nacional e de um regional. Você tinha os grandes jornais, as grandes emissoras, e aquilo ali, cada um queria dar sua linha editorial e cada um tinha seu foco e os fatos que estavam ali, o que era o critério de noticiabilidade, eram mais ou menos os mesmos para todo mundo. A partir do momento que a gente tem essa abertura de canais de comunicação e que todos querem, no fim das contas, todo mundo quer lucrar com isso. Se eu abro um site, se eu tenho um blog, se eu anuncio, eu quero que muita gente acesse o meu blog, eu preciso publicar muita coisa, porque se as pessoas entram lá e elas não têm novidades, elas não acessam de novo. Só que o mundo não produz tantos fatos assim e de relevância que permita que essas empresas gastem dinheiro, porque você sabe que apuração de notícias exige dinheiro. Claro. Transporte, carro, repórter, cinegrafista, auxiliar, né, estagiário. Então, é muito dinheiro. Então, hoje ninguém quer apurar mais nada. Então, você viu uma coisa dizer, você dá um reply. É o que a gente chamava antigamente de Gillette Press. Cortava a notícia do outro e cortava e colava. Então, hoje, assim, você não tem, para abastecer essa concorrência, vontade
e nem condição de investir dinheiro para ir atrás de notícia de verdade. Então, o que você faz? A mulher moranguinho vai dar um mergulho na praia do PP no Rio, mostra o peito, e aí isso vira notícia. Essa semana, a Rosimeira, o nome do companheiro do pagode, não me lembro dos nomes dela, não mesmo. Eu me lembro que elas todas têm a bunda grande, né? E aí ela foi mergulhar, e fulaninha vai mergulhar e paga peitinho na praia. O que é que eu quero saber disso? Mas muita gente quer, muita gente se interessa, porque dentro dessa inclusão digital, as pessoas vêm de um nível de escolaridade que elas foram informadas pela televisão, pelo culto à celebridade, pela adoração à estrela, sem passar pela cultura da reflexão, do livro, da profundidade. Então, essa notícia, ela é agradável para muita gente. E se ela é agradável, ela traz leitores para aquele portal. E quanto mais leitores, mais lucro. Então, assim, essa degradação, ela vem também por uma questão de uma lógica econômica. Eu preciso trazer internautas, eu preciso trazer novos telespectadores, eu preciso trazer novos ouvintes para a rádio. Agora, o que a gente vê também mais recentemente, Malu, é que em casos mais trágicos, a exemplo do caso de Marcos Matsunaga, do atirador de Realengo, mesmo os veículos que têm uma linha editorial mais comportada, digamos assim, tem mostrado detalhes, né? No caso de Matsunaga, todo mundo sabe como ele foi ali cortado pela esposa. Como é que você vê isso? É um fenômeno do momento? Eu acho que, de novo, é uma lógica perversa da concorrência. Tipo assim, Silvana, se você tem 4 emissoras, todas têm mais ou menos um nível, digamos assim, de tratar com algum respeito e rigor informações de forma técnica. E uma ou duas começam a investir muito nessa maneira perversa de abordar, assim, o que a gente chama dos detalhes sórdidos das coisas, e isso dá audiência. As outras, se não forem, perdem audiência. E a lógica da TV, infelizmente, é do lucro. Hoje, por exemplo, eu fiquei chocada, porque recentemente, agora, há minutos, eu li no G1, que é um portal dito um dos melhores, mais respeitáveis, não é assim, né, de caricatura noticiosa. Tá lá que vazaram na internet vazaram as fotos, como aquele ciclone aconteceu aqui em Salvador. Todas as fotos dele, extremamente picado, do Matsunaga, o G1 deu. Por quê? Porque se ele não der, todos vão dar e ele perde audiência. E perde. E tem essa lógica também, né? Porque as pessoas querem ver. Existe uma curiosidade mórbida nisso, mesmo, né? Sabe? E é porque também tem um distanciamento, assim, moral, ético, né? A gente nunca aprendeu o que é isso, Silvana. A gente não tem um respeito, assim, pela dor do outro. A dor do outro é o espetáculo. A dor só é dor quando é nossa. Quando ela é do outro, ela é um espetáculo. Eu quero ver sangue. Não é o meu, o que alívio. Eu tenho quase que um alívio no meio. Ai, coisa horrível. Ainda bem, meu Deus, não sou eu. Né? Tem, eu acho que é uma mistura de coisas, mas tem um vetor comercial que determina muito essa coisa da concorrência, né? Que atende a esse telespectador que não tem essa formação para exigir profundidade. Ela não tem culpa. Esses meninos que estão numa escola pública como essa que a gente vê e que ficou quantos meses em greve e que volta de qualquer jeito, esses meninos, você acha que eles se interessam mais por um crime de um homem picadinho ou por uma matéria que vai falar, que vai explicar como o Nordeste pode combater a seca daqui a 30 anos? Um pesquisador. Ele vai ler o quê? Duvido que ele opte pela segunda opção. Duvido. Já, a força do jornalismo e o papel das redes sociais nos grandes eventos. O Entrevista Coletiva volta em instantes.